Boa tarde, turmas 222 e 223 do ano de 2020. Hoje a gente começa mais uma live, tentando ajudar vocês a organizarem os estudos, sistematizarem as ideias, tirarem dúvidas, que é importante. A gente tá fazendo as aulas lives conforme é possível. Eu tenho que levar em consideração as minhas condições técnicas, as condições técnicas. A gente tem que encontrar um meio termo para se entender. Nem a maioria, graças a Deus, está trabalhando, né? Mesmo com a... E precisa, né? Eu sei. Então, assim, eu vou fazer as aulas, deixo postado no grupo do Facebook História África com Valesca, né? E aí a gente faz mandado mais material de leitura, mais material para vocês assistirem, vídeos para vocês assistirem, né? E aí eu fiz uma lista de documentários que vocês podem assistir pelo YouTube, né? São documentários bem acessíveis. Procurei escolher documentários que tinham dublagem em português para facilitar a vida, só mesmo aqueles que eram muito importantes e que tinham legenda eu deixei, né? Procurei também fazer um material de leitura que fosse acessível e que reunisse o máximo de informações possíveis e que vocês pudessem assistir, ler com calma. Tentem assistir o vídeo que foi possível assistir, vocês assistem, anotam que é importante para não perder as informações. No material de leitura, deixa salvo no celular, de tempos em tempos, façam um salvamento das informações, das imagens, dos textos que estão no celular para dentro de um computador ou de um pendrive, um material, ou deixem no Google Drive de vocês. Tem que deu pane no meu computador, então vocês sabem como é que funciona, né? A gente não está trabalhando na escola, então as coisas ainda estão muito complicadas. Nós muito delicada da pandemia, segurança, né? Lembrando que eu sou apenas tão somente uma professora e não youtuber. Não sou apresentadora de canal, não sou formada em jornalismo, não sei trabalhar com câmera, eu tô fazendo tudo assim muito. Tenham paciência comigo também, porque eu não posso fazer muito mais que isso. A live foi o tema povos e a gente falou, né, dos povos vindos desde o norte da América até a América Central. Quando chegou na América Central, eu me concentrei nos maias, e aí a gente tem ainda um bom pedaço da América Central e toda a América do Sul para conversar. Então eu vou tentar sistematizar as informações. Como sempre, eu tenho um baita esquema realizado, né? Porque se eu não fizer esquema e não fizer a minha colinha, né, meu cérebro não dá mais conta. Eu já tenho 46, a coisa não é mais tão simples quanto era quando era aos 20. Então vamos fazer da melhor forma. O que a gente precisa saber quando fala, e eu ainda tenho o computadorzinho aqui, né, bombando. O que a gente precisa saber quando a gente fala de América Central, né? E quando a gente, só relembrando um pouco dos povos originários da América. Por que a gente vai falar de povos originários da América? Porque o termo indígena ou índio, ele é um termo criado e dado pelos espanhóis, pelos europeus, às comunidades que eles encontraram nas Américas.
Então, ele é um termo, ao mesmo tempo que não define os povos que estão aqui, e ele tem uma carga negativa, eu diria preconceituosa, muito forte, né? E a gente precisa trabalhar com outra perspectiva. Assim como a gente trabalha com a história da África numa outra perspectiva, né? Antirracista, antidiscriminatória, a gente também tem que olhar para os povos nativos da América de uma forma antirracista, antidiscriminatória. Até porque o nosso DNA, né, a nossa composição como povos da América como um todo, brasileiros, peruanos, equatorianos, bolivianos, mexicanos, estadunidenses, ele tem a carga desses povos originais, o DNA desses povos originais. E esses povos originais se mesclam com os africanos trazidos para as Américas e com os europeus que chegam aqui. Obviamente, essa mescla, essa mistura não é tranquila, ela nem sempre é amistosa e ela não está livre de uma carga de abuso sexual muito violenta. Principalmente quando a gente está falando de mulheres indígenas, de mulheres nativas das Américas. Né? Quando a gente fala de mulheres indígenas e mulheres negras e da relação que elas estabeleceram com os homens europeus, a gente não pode esquecer nunca de uma relação que foi forçada, que foi baseada no abuso, na violência, na exploração, né? E na objetificação dessas mulheres. O que é objetificação? É tornar, transformar o ser humano num objeto, ok? Então, vamos pensar sempre com a mente bem aberta e prontos para analisar de forma crítica esse processo histórico que é a chegada do europeu na América, assim como a gente pensa criticamente a chegada do europeu na África e na Ásia. Bom, a gente tem para os povos da Mesoamérica, eu falei dos maias e os astecas. Mas a gente fala de maias e astecas porque eles são civilizações que vão concentrar sob o seu, né, vários outros povos. Então, quando a gente está falando de astecas, a gente não está falando de uma civilização apenas. Por quê? Civilização a gente fala que tem uma língua, uma cultura, um domínio de território, uma construção cultural, artística, religiosa. Os astecas são tudo isso. Mas eles também são um império. E o que significa ser um império? Significa que eles tinham um poder militar e político sobre outros povos, que viveram sob o domínio dos astecas num determinado período de tempo. Então, vamos pensar assim, quando estamos falando de povos sob o domínio dos astecas, nós estamos falando de tepanecas, nós estamos falando de remanescentes dos maias e olmecas, nós estamos falando dos próprios astecas ou mexicas, como eles se autodenominavam. E por que eram astecas? Porque era o povo de Aztlán, de um território, e que desceu esse território da Mesoamérica e amalgamou, ou seja, juntou sobre a sua bandeira um conjunto de povos. E ainda estamos falando de povos de língua nahuatl. Sim, as palavras em México, as palavras em Inca são bastante complexas. Então, assim, quando lê, tenta entender. E eu estou tentando passar no melhor idioma possível, né? Então, a gente está falando de vários povos sob a bandeira dos astecas, por eles, militarmente, politicamente e economicamente. Tá? O que se lembra primeiro dos astecas quando a gente fala?
a gente lembra das pirâmides. Astecas, maias e incas tinham pirâmides, assim como os povos Kush e Egito usavam pirâmides. Qual é a diferença das pirâmides encontradas na Mesoamérica para as pirâmides do Egito? É justamente a parte achatada em cima. Os egípcios têm a ponta, o ângulo perfeitinho para formar um triângulo, né? E os nossos povos da América, eles fazem um trapézio. O desenho é achatado na parte de cima, onde se concentra o templo e a área de rituais. As cidades astecas, elas tinham uma pirâmide na praça central, uma ou duas pirâmides de tamanhos variados, e essas pirâmides na praça central elas tinham que ter esse platô, esse achatamento em cima, porque elas também serviam de palco para os rituais, né? E elas tinham uma função também de demonstração política dentro do centro da praça, que era uma praça extremamente grande, bem demarcada, e ao redor dela toda a cidade se constituía, né? Então a gente está falando de uma cultura muito organizada, urbanizada, portanto com cidades, com ruas, com bairros específicos para cada grupo e segmento social. Quando a gente está falando de astecas, a gente está falando de uma sociedade que é estratificada. O que significa isso? Ela é uma sociedade que tem níveis sociais e que esses níveis sociais correspondem também a níveis econômicos, né? Então a gente tem uma nobreza, uma aristocracia asteca, tem um grupo de sacerdotes, né, que dominam a cena religiosa. Nós temos plebeus, não nascidos nobres. Entre esses plebeus temos comerciantes, artesãos, agricultores, né? Pessoas que fazem determinados serviços, ourives, ou seja, gente que trabalha com joias. E temos escravos, ou melhor, escravizados. E esses escravizados são escravizados de povos da região da Mesoamérica que os astecas dominam através de guerras, estabelecem tributos, tal qual a gente vai ver no Império Romano. Então, quando os europeus chegam na região do México, quando Fernão Cortés ou Hernán Cortés chega em 1519 na região do México, ele encontra uma sociedade urbanizada, organizada, estratificada, com uma religião oficial, né? E com todo um sistema tributário de impostos, de coleta de impostos de funcionários públicos e de coleta de tributos, de impostos das nações que estão sob o domínio asteca. E é óbvio, se a gente tem um império e gente dominada, é óbvio que tem gente insatisfeita. Se tem gente insatisfeita, tem gente tramando contra esse império. Se tem gente revoltada, insatisfeita, tramando contra o império, só estão esperando uma oportunidade para reagir. Então, os astecas vão sofrer uma grande reviravolta justamente porque os espanhóis vão ter apoio dos povos dominados por esses astecas para poder ter uma chance. Então, a gente não pode esquecer que os europeus que chegam são muito poucos. Eles tinham cavalos, eles tinham alguns recursos tecnológicos, sim, eles tinham, mas eles não eram suficientes para abalar um império inteiro. Isso é importante. Se eles não tivessem apoio dos povos dominados, talvez fosse diferente, demorasse mais. Mas vamos lá. Se a gente tem uma
estratificada para os astecas, a gente tem desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais, elas se revelam em situações jurídicas específicas. Quer dizer, nós temos trabalhadores braçais livres, mas temos trabalhadores braçais escravizados. Nós temos uma nobreza de terras e de armas, sim, mas nós também temos plebeus que trabalham, né, de outra forma, com artesanato, com uma manufatura de cerâmica, trabalham especificamente para os templos, né? Então a gente tem escribas, porque a sociedade asteca tem escrita. E graças a tradutora que o Hernán Cortés vai trazer para si, que é uma nativa das Américas, de um dos povos dominados pelos astecas, eles vão conseguir fazer traduções, vão conseguir ter acesso aos livros e ao material escrito dos astecas, né? E entender, ou pelo menos tentar, assim, usar das informações para poder acionar a ação de conquista desse império. O que a gente sabe sobre os astecas? Eles tinham uma agricultura muito dinâmica e uma economia monetarizada. Quando eu falo monetarizada, eu não estou falando de uma moeda em metal. O ouro para os astecas era só mais um material que eles podiam utilizar na fabricação de joias, de ornamentos, de decorações, né? Mas ele não era um metal útil para fazer uma lança, para fazer um escudo, né? Ele era só tinha um valor, a importância que tem para os europeus. Não se esqueçam, os europeus chegam na América entre o século XV e o século XVI, em pleno mercantilismo, né? E em plena desenvolvimento do pré-capitalismo na Europa. Esses caras estão atrás de metais preciosos para poder encher os cofres dos reis, da nobreza, e usar esse dinheiro para financiar, né, conquistas, navegações e compra de artigos de luxo que estão em outros lugares do planeta, né, incluindo comida, porque a Europa sofre uma crise de produção de comida, né? Então, são noções diferentes de importância dos metais. O que esses astecas plantavam na agricultura? Milho, cacau, pimenta, tomate, abacaxi, maracujá, banana, abóbora, mandioca, feijão, batata. Tudo isso usando sistemas de irrigação. Tudo isso usando sistemas que partiam de um rio, de um lago específico e canalizavam para áreas que eram necessárias para a produção de comida. Ou seja, além de uma sociedade urbanizada, estratificada, com uma economia monetária que, na verdade, a moeda deles era muitas vezes usado o cacau, a semente, esse processo de agricultura com ausência de chuvas, usando para isso a irrigação, né? E usando para isso os lagos e rios da região. A gente vai ver sistemas de irrigação onde? Na região da Mesopotâmia, na região do Egito, na região da bacia do Senegal e do Gâmbia, rios africanos, na bacia do Níger, na bacia do Congo, Zambeze, Limpopo, ou seja, todos os grandes rios, ou então em rios como o amarelo e o azul, né, na China, né, o Ganges, o Indo. Então a gente percebe que os astecas fazem parte daquele conjunto de civilizações que usou os recursos naturais que tinham e ampliou as capacidades de modificação
da agricultura, do próprio sistema, do ecossistema que eles tinham. Né? Então, quando a gente pensa isso e pensa que os europeus se depararam com todo um processo, assim, com fartura de comida, claro, comida que eles não tinham, nunca viram, né? Abóbora, mandioca, feijão, batata só foi parar na América por causa disso, né? As pimentas de vários tipos também foram começar a ser usadas a partir do século XVI e XVII nas Américas, porque antes disso eles não tinham acesso a essa produção. Que mais a gente sabe? A gente sabe também que o Império Azteca vivia não só dessa agricultura, mas de um comércio de produtos entre o centro do Império Azteca e esses povos dominados. E eles recebiam na forma materiais, insumos que vinham desses povos. Então, a gente vai falar, não é que os astecas plantavam tudo isso, mas eles tinham acesso aos recursos que eram produzidos em outras áreas da Mesoamérica, da América Central. Por isso é importante. O que a gente tem além disso? A cultura asteca, ela é bastante sofisticada. Além da escrita, e aí a gente tem mitologias, crônicas de reis, calendários, com análise dos corpos celestes, da Lua e estrelas e principais constelações da América, do céu da América Central. Nós temos tanto a pintura, porque os astecas não só usavam a escrita, mas também a pintura, e eles tinham verdadeiros livros, códices, com relatos sobre reinados, sobre conquistas, e é óbvio que nesses relatos eles falam bem de si mesmos, como qualquer povo imperialista. Por que isso tem que ser pensado? Porque a gente não pode pensar nem os povos africanos como grupos humanos que não são dotados da capacidade de escravização e de ação sobre outros. Mas as relações e a forma como eles dominam as relações políticas estabelecidas, elas podem ter uma natureza um tanto quanto diversa do que os europeus vão estabelecer. O que mais a gente sabe? Além das pirâmides e das cidades planejadas, eles faziam aterros em determinados lagos e os sistemas de irrigação. Tudo isso é parte da cultura. Tudo isso é ensinado, aprendido, melhorado e sofisticado. Uma arte baseada no uso do ouro e do jade, cerâmicas muito bem trabalhadas, havia música. Todo povo cria música, ninguém vive sem música. Né? A diferença é que a gente não tem acesso a esses conhecimentos e o que a gente tem de acesso veio por intermédio dos próprios europeus conquistadores. Então é óbvio que muita coisa é deturpada. Mas lembrem-se, por exemplo, que quando os jesuítas chegam na América, a primeira coisa que eles se dão conta é que eles precisam aprender a língua desses povos e a música, porque é através da música que eles vão conquistar e vão conseguir fazer um processo, ainda que muito, né, cheio de complicações, de aculturação. Outra coisa, havia uma religião estatal, uma religião do Estado Azteca, do Império Azteca. Né? Essa religião era politeísta, apresentava dias santos, dias bons para se nascer, dias não tão bons, ou seja, a criança nasceu num dia que não é tão legal, deixa para registrar e dar o nome de um dia depois, por exemplo. Né? E sacrifícios humanos. Tem presença de sacrifícios humanos. Detalhe, quando a gente fala em sacrifício humano, a gente tem que lembrar que os astecas só vão fazer sacrifício humano já no período que a gente vai chamar de decadência deles. Quando eles já estão desesperados para manter o poder
sobre esses povos conquistados e está muito complicado fazer isso. Então, o sacrifício humano, aplacar a fúria dos deuses, tem os conquistados. Justamente esse processo vai virar contra os astecas quando os europeus chegam. E aí entra a outra parte que eu tenho que trazer aqui para vocês das minhas informações. Bom, o que a gente sabe também? Que a cultura asteca, ela vai ter um período, ela vai se desenvolver num período que vai de 1300 a 1500 depois de Cristo. Portanto, né, se a gente for pensar assim, entre desenvolvimento de uma cultura, chegada dos astecas até o território que vai ser o México, ocupação desse território, domínio desses povos, vai ser um período relativamente curto, né? Se a gente comparar com impérios como o egípcio, como o império, como os impérios na Mesopotâmia, assírios, babilônicos, ou como os reinos do Mali, Gana, Songhai, a gente vai perceber assim que o período do Império Azteca, do florescimento, entre surgimento da civilização e apogeu, ele é relativamente curto. Mas esse período de organização desses astecas, ele é fundamental para um processo de civilização e de civilização agrícola, né? É importante também a gente falar que tanto astecas quanto maias e os incas, o sol é um elemento como o sol é, né? E outros povos da região da Índia e povos da região da Índia. Então a gente pode perceber assim que existe uma recorrência, existe uma interconexão entre essas culturas, tá? E o sol, ele é adorado. Os romanos também adoravam o sol. E tanto os romanos adoravam o sol que os cristãos, para tentar adaptar os calendários cristão e romano, associaram Jesus Cristo ao sol, né? Então a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro, justamente porque houve uma adaptação para coincidir com o período de zênite, o período em que o sol ressurge, né? É importante. Bom, em termos gerais, a gente pode dizer que são 3 as grandes cidades astecas. Eles têm uma cidade sagrada, onde realizam peregrinação, onde eles tinham todo Tlacopan, Tenochtitlan, a cidade mais importante, a cidade sagrada, Texcoco, que ficava num lago, e Taclopan, tá? Bom, a chegada dos europeus muda todo o cenário asteca. Os europeus vão chegar em 1492 no Caribe, 1519 no México, 1530 e alguma coisa, 31, 32, 1532 na região do Peru. Eles vão progressivo aumento de território e reconhecimento. A gente está falando só dos europeus espanhóis. Logo, logo eu já falo dos europeus portugueses. Bom, na medida em que eles vão descendo o território da América e chegam na região que era o Império Inca, e de novo, por que a gente vai falar de império? Porque a gente não está falando de uma única, de uma criação de civilização que baseia só cultura, conhecimento, estrutura social. A gente está falando de uma estrutura política e militar que ocupa territórios
e subjuga outros povos. E faz com que esses povos paguem impostos e tributos a um Estado central. Então, Império Azteca, Império Inca. As regiões ocupadas pelo Império Inca, elas vão desde o Peru, passando por Equador, Bolívia no sul e no leste, um pedaço da Argentina, Chile, Colômbia e boa parte da Cordilheira dos Andes. Portanto, obviamente, envolve uma ação militar mais estratégica. Nós estamos falando para astecas quanto para incas de uma monarquia teocrática. O que significa uma monarquia teocrática? Significa uma monarquia que tem uma relação estreita com a religião. Ou o rei ocupa também, além da função militar, a função religiosa e mescla as duas, ou ele tem um assessor, um conselheiro direto ligado à religião. E ele age levando em consideração as leituras dos oráculos. Todas essas duas civilizações têm oráculos. Oráculos são, vocês já devem ter visto, jogo de runas, jogo de carta, jogo de búzio, tudo isso é oráculo. São diferentes oráculos, mas são oráculos. A forma como o eclipse se dá, a época do eclipse, da lua, do sol, tanto faz, a posição das estrelas indica tal coisa, isso é oráculo. Né? Então, eram monarquias teocráticas. Né? Estavam intimamente ligadas com a religião. Né? Sendo o imperador ou o rei o cara escolhido pelos deuses. Essa é a balela mais usada ao longo da história da humanidade. Os europeus usaram isso, os astecas usaram isso, os maias usaram, os incas usaram, os egípcios usaram, os babilônios usaram, os assírios usaram. Gente, olha, essa mania de juntar deuses e humanos e governo é, muito antiga. Tá? É mais antiga do que andar para frente. Claro que o rei podia não ter um sucessor hereditário. Como é isso? Rei, em geral, quem sucede o rei é o filho. Não necessariamente nesses casos. Vai que a criança fosse muito jovem na morte do pai, vai que acontecesse do presságio não ser muito bom. Então a gente tem toda uma organização e os chefes religiosos estão ali o tempo todo. O poder administrativo e o poder militar estão na mão do rei Inca. Né? Poder militar para guerra, exercício da proteção dos territórios e exercício da justiça. Significa que a gente está falando de novo de uma sociedade estratificada e uma sociedade com leis e estruturas bem bem legitimadas. E isso também mostra para os europeus coisa um pouco diferente do que eles estavam imaginando. Se existiam povos agricultores aos montes, né, em vários lugares do planeta, nós também vamos encontrar na América tanto agricultores quanto povos seminômades, caçadores-coletores, que não dominam a escrita. Mas a gente vai encontrar impérios organizados e muito bem estruturados. Quanto mais estruturado o império, mais resistência ele oferece. Né? O poder administrativo também estava na mão desse rei, chamado de Inca, ou Sapa. É o poder administrativo de recolhimento de impostos, distribuição de terras, distribuição de bênçãos. Entendam por bênçãos tudo aquilo que pode beneficiar alguém. Existia uma estratificação social. Então, a gente tem uma religião estatal,
tem um poder militar e um poder administrativo unificado. Nós temos uma sociedade estratificada. Existia uma nobreza, uma aristocracia, existiam trabalhadores livres, existiam camadas mais pobres, porém livres. Vai haver escravizados? Não. Entre os incas, isto é bem diferente. Mas tu tem trabalhador livre pobre, que tem que pagar um tributo, nem que seja na forma de trabalho, nas terras que são de uso comum. Daí que muitos socialistas, historiadores do socialismo, falam num proto-socialismo no Império Inca. Por quê? Porque a terra não era individualizada, a terra pertencia ao Estado, ao rei, que distribuía a terra, dava o direito de usar a terra, mas uma parte do que era recolhido dessa terra tinha que ser guardado para as épocas mais difíceis, de seca, de tempestades, de problemas, e distribuída uma parte para aqueles que não têm condições de trabalhar, doentes, velhos, crianças. Ou seja, tem uma noção de justiça social diferenciada. A divisão, ou seja, eles dividem a produção da terra, os alimentos, e tem uma divisão dos serviços, da riqueza, não sendo permitido acumular mais do que o necessário. O cara pode ser rico, ele pode ser da nobreza, pode ser um grande guerreiro, um grande chefe militar, ele pode até ter algum conforto, mas ele não pode ser tão rico que tenha gente passando fome. Isso é justiça social. Tu até pode ter conforto, mas tu não pode ter alguém passando nem na região onde tu mora. Isso é importante, gente. Existia uma divisão das terras em que tinha uma terra para ser cultivada que era só para os necessitados, uma terra que era para as mulheres e aldeões, e uma terra que era para os sacerdotes, e uma terra que era destinada ao sol, ao deus sol. Então, essa produção, essa divisão da produção levava a uma divisão dessa distribuição de produção de alimentos. A economia inca, ela é muito organizada. Havia uma agricultura bastante dinâmica, como os astecas. Só que como eles pegam áreas de cordilheira, áreas com muitas montanhas, com muitas áreas altas, eles fazem uma agricultura usando pequenos terraços. A produção de terra, na terra, era levado em consideração o espaço que se tinha para plantar. Então, tu tinha uma divisão desse espaço milimetricamente calculada para ter curva de nível. Então, e tem a irrigação com uso de tanques e canais. Usavam a lhama, que era um animal adaptado, né, à vida nas montanhas, produz lã e produz a força de trabalho. Plantavam abóbora, pimenta, quinoa, amendoim, frutas como papaya, o mamão papaya, né, o abacate, batata, feijão, milho e algodão. Ou seja, com a lã da lhama e com o algodão, tinham uma indústria tecelã, né? Ou uma manufatura tecelã. O trabalho é coletivo, todos têm que trabalhar. E tem dias de trabalho nas terras dos templos, na terra do sol, na terra para os necessitados, ou seja, é uma divisão de trabalho e de acesso à terra muito justa, né? E é diferente do que se tem para a Europa do mesmo período.
quem não tem terra morre de fome ou é trabalhador e morre de fome também. E quem nasce na estrutura do Império Inca, tu pode ter uma vida de qualidade, ser pobre, e isso não significar miséria absoluta e fome e doença. Endêmica, ou seja, por períodos, uma estação, algum problema sério numa região, que se perdia as plantações e essa região tinha que ser acudida, socorrida pelas regiões próximas. Mas não era uma coisa como hoje, que a gente vê gente passando fome diante de um desperdício muito grande de comida o tempo todo. Né? Essa pandemia ajudou a gente a perceber, se alguém ainda não tinha percebido, né, que existe um desperdício de comida muito grande no Brasil. Nós descartamos determinados alimentos só porque eles não estão bonitos como nós achamos que eles têm que estar bonitos. Nós temos desperdício naqueles restaurantes self-service. As pessoas servem-se além do que elas vão comer, não comem, deixam no prato. A gente precisa entender que não é algo normal. Do jeito que nós temos em todo o planeta, como uma forma política de segregação e de genocídio. Isso a gente não vai ter, nem entre astecas, nem entre incas. A forma como as pessoas, esse trabalho por dias da semana em determinadas áreas da agricultura ou da produção, ele tem um nome chamado de mita, que é a prestação de serviços ao Estado. Né? Então a gente vai encontrar na organização do Império Inca uma prestação de serviços que é de acordo com dias específicos. Uns dias da semana a pessoa cuidava da sua plantação, no outros ela cuidava da plantação para os necessitados da plantação para os celeiros dos templos e depois para o Deus Sol. Nós também vamos encontrar nos Incas as pirâmides, as cidades planejadas, um urbanismo que trabalha com curva de nível, com áreas de alturas, de elevações muito além do nível do mar. Então, a gente vai ter cidades planejadas e estradas para acessar essas áreas, né? Extremamente bem coordenadas, justamente porque tem penhascos, tem cordilheiras, tem épocas em que a neve toma conta, não dá para passar, tem áreas de plantio. Então, esse planejamento vai além do que a gente vai ver, por exemplo, na Europa medieval, do mesmo período. O sistema de canais e tanques para armazenar água e armazenar a água que desce das montanhas. Terraceamento, que é o plantio na forma de terraços. Eles vão ter uma escrita, bom, a gente vai dizer que tecnicamente não, mas os quipos, que são o sistema de nós, vão mostrar muito alto. Ou seja, a cultura é passada de pai para filho, de adulto para criança, através das histórias, das mitologias, da oralidade. Sociedade politeísta é uma sociedade politeísta, tem o Deus Sol, tem os elementos da natureza, tem a Mãe Terra, a Pachamama, né? E aí é aquela história assim, ó, quando a gente pensa em Incas, qual é a cidade que vem à cabeça? Machu Picchu, que é uma cidade que são uma das cidades mais conhecidas e arqueologicamente mais explorada, né?
Tinha um sistema de comunicação com mirantes, guaritas com fogo e com chasques, correios. Gente que levava as mensagens de um lugar ao outro e levava até um pedaço, passava para o próximo e o próximo levava até chegar a informação no Inca. E um sistema bastante ágil, né? O declínio do Império Inca, ele começa com uma guerra civil. Ele não começa com os europeus. Ele começa com uma guerra civil, né? E a gente tem uma disputa por causa da sucessão do rei, do Inca. Então, eles vão acabar tendo um problema muito grave de organização e de manutenção, né? Que vai facilitar o acesso dos espanhóis. E a área dos Incas é uma das últimas áreas acessadas justamente pela extensão territorial, mas principalmente pela área de montanhas, muito difícil. Lembrem-se que os nossos europeus que chegam nas Américas, eles trazem cavalos. Não conhecem o terreno, os cavalos não são os melhores formas de transporte para áreas montanhosas, né? Então, acessar essas áreas vai ser mais complicado. A gente sabe que esses incas, né, justamente essa guerra civil necessária para esses espanhóis, é só escolher um lado para apoiar e depois passar a rasteira no lado que apoiou, né? Então, esse é um processo bastante doloroso. Aí, a gente pode dizer assim, teria mais coisas para estudar sobre os povos astecas, maias e incas? Sim, claro que teria, gente. Mas a gente não pode esquecer que vocês... são aulas para o ensino médio, a gente está adaptando. São conteúdos, né, que se pode, com alguma orientação, que é isso que a aula live serve, você pode ir aprofundando as informações a partir daqueles documentários que eu passei, das fontes de pesquisa. O que é importante da gente pensar? Essa no vestibular. Cai no Enem, né? Então, a gente tem que juntar as informações lidas e pesquisadas com aquilo que é exigido, né, do aluno, do candidato no vestibular e no Enem. Né? Em geral, se concentra as informações nas relações com os espanhóis e portugueses, né? E se aborda muito de lei. O que eu posso indicar para vocês se quiserem aprofundar esses conhecimentos? O professor André Soares tem um canal no YouTube que fala sobre arqueologia pré-colombiana. E ele trabalha de forma bem mais aprofundada, porque é um curso direcionado aos alunos do curso da graduação em História, mas a linguagem e o material que ele fornece é bem acessível. Então, acho que pode ajudar vocês a ampliarem esses conhecimentos. A gente vai entrar agora, e eu acho que a gente não esgota, mas vai entrar hoje, na questão dos povos indígenas no Brasil, na região da América do Sul. Mas, quando a gente fala de América do Sul, a gente está falando da colônia portuguesa nas Américas. É a maior colônia portuguesa ultramarina. Então, ela tem um impacto em termos políticos, militares e econômicos muito grande para os portugueses, né?
E aí a gente está falando de povos indígenas no Brasil, e a gente não pode esquecer que esses povos indígenas do Brasil são tão múltiplos e diversos quanto os povos que são originários da América do Norte. Então, e aí nós estamos falando numa cifra de 5 milhões de grupos humanos vivendo na região do Brasil, quando da chegada dos portugueses. Nós estamos falando de aldeias tupi-guaranis, só para pegar um exemplo e um grupo, de 500 a 750 habitantes. Maior que muita cidade na Europa. Estamos falando de 180 línguas por baixo, ou seja, 180 idiomas diferentes. Então, é óbvio que não são todos iguais, ainda que existam um conjunto linguístico semelhante, que a gente vai chamar de tupi-guarani, outro tapuias e outros arauacas e os caraíbas, né? Mas a gente não pode dizer que esses 180 idiomas são todos iguais e têm uma raiz comum, né? Por que isso é importante? São ressalvas, né? São detalhes que fazem a gente perceber o quanto tem de preconceito e racismo quando a gente fala dos povos originários do Brasil. Índio não é tudo igual, né? Nós nos constituímos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim simples, assim que foi um professor meu, o Arno Kern, que falou: por que a gente não tem, entre tantos restaurantes espalhados de comida árabe, de comida chinesa, comida tipicamente portuguesa, tipicamente espanhola, italiana e tal, a gente não tem restaurantes de comida tipicamente indígena espalhados no Brasil? Só por baixo, assim. Um exemplo muito simples. Quem é que saberia, arriscaria uma resposta? O Arno responde dizendo assim: a gente não tem esse restaurante de comida indígena porque a comida, a tradição culinária dos povos originários da América está plenamente disseminada e assimilada na nossa culinária dita brasileira. Nós comemos milho, nós comemos abóbora, nós comemos batata, nós comemos mandioca, aipim frito, cozido na manteiga, tanto com bacon, sem bacon. Nós comemos feijão, com ou sem as partes do porco. Não só o preto, o feijão preto seja o mais comum, mas o carioquinha, o fradinho, o branco estão espalhados pelo Brasil. Nós comemos frutas de todos os tipos. Nós comemos couve. Nós usamos todos os tipos de pimenta. Então, o Brasil, a culinária brasileira, ela é riquíssima e justamente riquíssima por tanto de contribuição e de ensinamento que esses povos originários nos deram, né? Aliado com o tempero e com as tradições africanas que chegaram ao Brasil, transformaram a nossa culinária numa das mais ricas do planeta. E, no entanto, de novo, nós temos pessoas passando fome. Nós não vamos o fenômeno da fome e desigualdade social. Não há o fenômeno da gordura, né, da pessoa gorda, né,
entre os indígenas, entre os grupos originários de nenhuma parte das Américas, mas não há pessoas passando fome ou subnutridas, porque tu tem uma gama muito grande de elementos da natureza sendo utilizados para culinária. Então a gente precisa ter esse conhecimento para entender se alguma coisa se perdeu na história desse país, dessa América. O contato inicial dos europeus portugueses foram com os grupos indígenas que estavam no litoral, né? Os povos que estavam no litoral. Isso é perfeitamente aceitável, porque justamente eles vão mapeando a costa atlântica do Brasil para ver a extensão e o que é possível de ser explorado. Então, obviamente, os povos que estavam primeiros a terem o contato com esses grupos de europeus. E ao longo do território brasileiro, eles vão criando um sistema de feitorias e ocupando trechos das praias para poder ter um elemento de fixação, né? Então, de ocupação do território por parte desses brancos, e aí, então, o acesso aos grupos que estão ali, os grupos humanos indígenas. Bom, a gente está falando de grandes grupos falados, vamos dizer assim, quatro grandes conjuntos linguísticos para o Brasil. Os tupi-guaranis, que é a turma que estava no litoral, Gês ou tapuias, os aruaques ou maipurés e os caraíbas ou caribes. Ok? Que mais a gente tem aqui? Bom, esses grupos, eles, no mapeamento que eu passei, a gente tem assim, o grupo Tupi, Tupi-Guarani, né? Ao longo de todo o território litorâneo, né? E partes do território mais ao norte. O grupo G, que hoje é a Bahia, uma parte bem no centro dos territórios do Nordeste. Os aruaques, né? Numa região mais para o norte e mais perto do litoral, subindo um pouco mais em direção ao litoral norte, bem norte do Brasil, né? E aí a gente precisa entender, assim, quando falamos em questão indígena no Brasil, a gente tem que falar também que esses grupos são caçadores-coletores, na sua maioria, e quando agricultores, são agricultores seminômades, né? De mandioca, em alguns casos de batatas, diferente de batata. Esses grupos, eles são caçadores-coletores, eles produzem, eles estão vivos até hoje e numa luta muito forte e bem mais politizada por demarcação das suas terras, né? E as terras onde eles habitam são terras que têm riquezas minerais e não é à toa que são alvo de mineradoras. Esses grupos, eles, além disso, eles tinham uma relação diferente com a natureza e com a ideia de religião, né? A gente vai falar de povos animistas para o Brasil, porque, na verdade, o animismo, ele... Todos os elementos da natureza têm uma alma, uma ânima. E essa ânima é o que movimenta essa energia,
que está na natureza, nas árvores, nas águas, dos rios, na lua, no sol, nas estrelas. E existe toda uma cosmogonia guarani muito específica, né? Incluindo um casal primordial, né? E isso é importante para a gente entender assim, a relação deles com a natureza é uma relação, não é só de apropriação, caça e coleta, né? E uma agricultura ocasional seminômade. Não, é uma relação de manuseio da natureza que tem que respeitar os ciclos de reprodução dessa natureza, de escassez, respeitar o tempo de refazimento de determinadas áreas para voltarem a ser ocupadas. Por isso, quando a gente fala de reserva indígena, de demarcação de terras, é muito absurdo pensar numa demarcação de terras que confinem os índios a trabalharem com uma agricultura de larga escala, como os brancos europeus. Diferente de alguns povos africanos que já dominavam a agricultura de larga escala e viraram agricultores, povos agricultores, né? Os grupos humanos no Brasil não eram assim, não viviam desta forma, né? E a ocupação desse território se fez pela violência e pela busca por metais preciosos e terras que pudessem ser transformadas em terras agricultáveis. Então, a questão da terra no Brasil e da questão da terra indígena no Brasil, ela é uma questão que envolve não só a política, mas também o entendimento sobre esses povos. Bom, nós temos para os povos do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar assim um exemplo do Rio Grande do Sul, caigangues, guaranis, choclens, mas nós vamos ter também lá para cima terena, ticuna, munduruku, krenak, e por isso os documentários que eu passei, eles permitem uma discussão, uma visualização dessa discussão de uma forma mais ampla. E sim, cai no Enem, cai no vestibular. Nós tivemos uma discussão sobre uma emenda a demarcação de terras no Brasil passe para a mão do Congresso, né? Nós temos uma agência reguladora das relações com os indígenas brasileiros, que é a FUNAI. Mas a gente tem que ver, num sentido de projeção histórica, como têm sido as relações dos europeus com os grupos humanos nas Américas. Subjugação, destruição da cultura, transformação desses índios em algo. Precisa entender por que isso acontece. O branco europeu que chega nas Américas vê nas Américas um espaço de território a ser ocupado, né? De território a ser ocupado em busca de metais preciosos num primeiro momento, depois de o que eu posso extrair daqui e levar para lá, e por último uma área de ocupação onde fazendas de produção de cana-de-açúcar, de gado, de cacau, vão ser utilizadas, né? Bom, tendo o recorde de 1 hora de aula e por hoje chega, eu vou
falando sobre os grupos indígenas no Rio Grande do Sul, especificamente para o Rio Grande do Sul. Ele trabalhou com guaranis, né, e com registros históricos sobre as relações entre jesuítas e guaranis, e a gente vai abordar isso. Quem tiver alguma sugestão de pergunta para já a gente alinhavar as respostas e organizar o raciocínio, mandem, serão muito bem-vindas. Não se esqueçam, eu sei que vocês, para acessarem qualquer plataforma, precisam de internet e o governo do estado ainda nem se manifestou sobre isso. Vamos continuar pressionando. Vocês fazem as atividades na medida do que podem, certo? Não enlouqueçam, porque ninguém vale a nossa loucura, né? E se cuidem, se protejam. Usem máscara, lavem as mãos seguidamente. A roupa que chegou da rua, se é a mesma roupa que você vai ter que usar no outro dia, deixa ela pendurada um tempo, pegando um ar, ventilando. E antes de usar, dá uma passada de ferro. Tenta manter os calçados que vieram da rua num lugar que não é dentro de casa, limpa antes de entrar, pelo menos. Faz a tua parte. Cuida de ti, da tua família. Fiquem bem. Eu tô com saudade. E eu espero que a gente possa se ver logo, pessoalmente. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada pela audiência. Assistam, estudem, mantenham a cabeça ocupada.